Então sejam muito bem-vindos à primeira aula sobre o novo pregar meu evangelho. Nessa sessão nós vamos fazer várias aulas sobre todos os capítulos desse novo manual, a começar primeiramente pelo nome. O antigo pregar meu evangelho era um guia para o serviço missionário. Já a nova edição do pregar meu evangelho é um guia para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa aula de hoje, sobre o capítulo 1. Então, primeiro deixa eu começar me apresentando. Eu sou Alexandre Prado, moro aqui em Aracaju há cerca de 10 anos, sou natural do Rio de Janeiro, tenho 22 anos e voltei de missão recentemente, há pouco mais de um ano. Servi por 2 anos na missão Brasil-Brasília, estudando todos os dias praticamente o manual do Pregar meu Evangelho. Vamos falar um pouco sobre essas novidades. Falando então hoje, dando início ao nosso assunto mesmo, o primeiro capítulo, qual o meu propósito como missionário? Para falar sobre o primeiro capítulo do Pregar meu Evangelho, é muito simples. Ele de cara introduz para a gente qual o propósito de todos os missionários e de todos os membros dispostos a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele indica que nosso propósito é o de convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado, por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, do arrependimento, do batismo, do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Vamos traduzir um pouco isso. Logo abaixo do propósito que ele mostra pra gente, ele coloca algumas perguntas para pensarmos sobre qual a melhor maneira da gente estudar esse propósito. Uma das perguntas que ele coloca é: que autoridade e poder vem com o meu chamado? Bom, talvez para um missionário seja fácil de imaginar. Ninguém ensina tão bem quanto um missionário. Ninguém faz isso tão bem quanto um missionário que é chamado integralmente para fazer, seja homem ou mulher. Mas e os membros? Como e com que poder vem para esse chamado? Para poder pensar um pouco melhor sobre com que autoridade podemos fazer isso, é interessante a gente destrinchar um pouco o próprio propósito missionário. Destacando 4 principais verbos que se repetem, temos nessa ordem: convidar, achegar, ajudar e receber. Bom, partindo desses 4 verbos, nós podemos nos orientar um pouco melhor. Bom, como eu havia dito anteriormente, ninguém convida melhor que um missionário, ninguém ajuda melhor que um missionário. Mas todos os membros conseguem fazer isso também. Imagino que você faça vários convites ao longo do seu dia, da sua semana, que você ajude várias pessoas também, que você receba muitas coisas. Esses verbos se repetem algumas vezes no propósito, mas como aplicá-las a ensinar o Evangelho? Como aplicar a ser o seu propósito? Pensando um pouco sobre isso, nosso propósito destrincha os 2 primeiros princípios e as 2 primeiras ordenanças também do Evangelho. Então, claro, para entendermos melhor qual o nosso propósito, precisamos entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, quais seus princípios, quais suas doutrinas, suas ordenanças. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. O primeiro princípio é a fé. Eu poderia falar horas e horas sobre a fé, você poderia ver vários outros vídeos, estudar, ler sobre a fé. Ouviria muitas coisas diferentes, provavelmente muitos exemplos diferentes, mas a fé é a mesma. Precisamos saber que, ao acreditar, ao querermos fazer, ao queremos ser como Jesus Cristo foi, isso nos levará a ser pessoas melhores. Dito isso, precisamos nos arrepender. Ele não precisou, mas ao acreditarmos e queremos ser como ele foi, precisaremos nos arrepender, que é o segundo passo. E aí entramos nas ordenanças. A primeira ordenança, junto com o convênio que fazemos com Deus, é o batismo, seguido do Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo para todas as pessoas que desejarem recebê-lo, para serem orientadas, consoladas, enfim. Entendendo o Evangelho, saberemos que precisamos repetir esse processo, aperfeiçoá-lo, para assim perseverar até o fim. Mas como que isso entra no propósito missionário? Vamos descobrir aqui. Primeiramente, o Evangelho, ele abençoa as famílias, ele abençoa os indivíduos. Então, qualquer pessoa que estiver disposta a exercer fé para se arrepender, e assim ser batizada para receber o Espírito Santo e optar por perseverar até o fim, será abençoada. Mas abençoada em quê? Será abençoada em suas necessidades. Não cabe a nós dizer quais são as necessidades das pessoas, mas cabe a nós ajudá-las a receberem essas bênçãos. Então, para isso, eu gostaria de apresentar algumas escrituras para vocês, para elucidar um pouco melhor o assunto. Lá em 1 Nef 19:23, a gente lê o seguinte: e li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés. Mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor,
Eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Nesse momento, o manual dá a primeira dica para nós melhorarmos o ensino do Evangelho, edificar a fé das pessoas. Usar as escrituras, aprender delas e ensinar sobre elas. Uma outra dica do manual, muito interessante para entender um pouco melhor nosso propósito e como fazer isso, como ensinar o Evangelho, é ter acesso ao dom do Espírito Santo. Lá em Doutrina e Convênios 84 e 85, nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. É muito claro ver que nessa escritura nós não conseguimos fazer esse trabalho sozinho. Nós não somos aptos a encarar tudo isso e passar da melhor maneira para as pessoas. Novamente, não precisamos convencer ninguém. Precisamos simplesmente mostrar, e é papel do Espírito Santo ativar a conversão. Uma outra dica muito interessante do manual, que também conseguimos correlacionar com as escrituras, é orar. Orar pelas pessoas a quem queremos ensinar, a quem queremos mostrar o Evangelho. Ou orar pelas pessoas que desejamos que recebam o Evangelho no futuro. Um exemplo muito claro encontra-se em Alma 6, no versículo 6 também. Não obstante, foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conheciam a Deus. Aqueles que não conhecem ainda também precisam de sua oração, principalmente ao aplicar o seu propósito de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Outras duas dicas muito interessantes do novo manual: caso você seja um elder, você pode ministrar bênçãos do sacerdócio. Mas talvez a principal dica de todo o capítulo 1 do Novo Pregar Meu Evangelho seja expressar amor e gratidão pelo Senhor, por sua família, por outros membros e missionários e pelas pessoas a quem você serve. Em Doutrina e Convênios 59:7, temos um versículo muito pequeno, mas também muito significativo. Agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas. Para finalizar um pouco dos princípios e doutrinas e ordenanças do Evangelho, não poderia deixar de citar uma citação de Hiram Smith exatamente sobre esse tópico. Preguem os primeiros princípios do Evangelho. Preguem esses princípios repetidas vezes, e então verão que, dia após dia, novas ideias e mais luz a respeito deles lhes serão reveladas. Vocês podem crescer nelas, de modo a compreenderem-nas claramente. Vocês serão capazes de fazer com que elas se tornem mais facilmente compreendidas pelas pessoas que vocês ensinarem. Hiram Smith sabia, todos os profetas sabem, nós precisamos saber, que pregar esses 4 princípios, 5 na verdade, perseverar até o fim também. Pregar esses princípios do Evangelho fará com que nosso entendimento sobre o Evangelho aumente, nossa capacidade de levar ele às pessoas aumente também. A partir disso, estaremos cumprindo com o nosso propósito de estabelecer a Igreja de Cristo em toda a terra. Estaremos cumprindo com o nosso propósito de aprender mais sobre esse Evangelho e levá-lo para mais pessoas, de toda nação, tribo, língua. Você não precisa depender dos missionários. Na verdade, eu diria, com os 2 anos que passei no campo, que os missionários dependem muito mais dos membros do que os membros dependem dos missionários. Foi uma experiência incrível. É uma experiência incrível poder fazer esse trabalho. Você descobre que realmente cumprir o seu propósito é viver por Deus e pelo próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo sempre vão guiar o seu trabalho, sempre vão guiar o nosso propósito. Vamos aprender ao longo das próximas aulas, dos próximos capítulos, como fazer esse trabalho da melhor maneira, com dicas de estudo, de ensino, de comprometimento, de língua até. Mas por ora, precisamos entender que nosso propósito vai estar sempre rodeado de amar a Deus e ao próximo para ensinar o Evangelho.